à urgência dele. Faz sentido isso, pessoal? É? Faz? Ó, vocês podem se manifestar. Vocês estão anotando aí as coisas que vocês gostariam de conversar, de perguntar? Espero que sim, hein? Para que a gente possa, né, aproveitar o nosso tempo, que daqui a pouco vamos ter o tempo de perguntas. Muito bem, agora vamos ver aqui. São os tipos, né? Então, ó, tríade do super-homem. Como é que fica a tríade? Aqui a tríade do super-homem é o seguinte: o que é urgente é o maior percentual. Depois entra o circunstancial e depois entra aquilo que é importante. Então, aqui, olha só, resolvem crises e problemas que aparecem inesperadamente. Então, você tem que avaliar o seguinte, a minha tríade, né? E aí depois a gente vai encaminhar para você. Se você quiser, você compra o livro, que tem o teste no livro, mas a gente também vai encaminhar um formulário onde você pode fazer a identificação da sua tríade do tempo para você ver se essa é a sua maior esfera do urgente, depois circunstancial e depois do importante. Então, aqui você tem o super-homem. O segundo tipo é a do Homer Simpson. Então, a do Homer é essa aqui, a circunstancial. Então, são escravas do destino, pessoas escravas do destino, deixa a vida me levar, do Zeca Pagodinho, né? Vivem o que acontecer no momento, lembra? Momento e movimento, não buscam algo melhor para si mesmas. Então, elas tendem sempre a fazer todos os movimentos que acontecem são em função à reação dela ao pedido, à solicitação, aquilo que ela considera naquele momento que vai ser mais adequado socialmente para ela, tá? E aqui é do equilibrista. Nossa, gente, como tem equilibrista nesse mundo? Quantos pratos você consegue equilibrar? Veja, quando a gente, isso aqui é o conceito de neurociência, tá? Então, assim, quando eu coloco meu foco em várias coisas, eu perco o foco. Então, por isso que a priorização, ela é necessária. Se eu colocar muitas coisas para serem feitas simultaneamente, eu perco qualidade, eu perco foco, eu perco energia. Então, existe um desperdício, né, do nosso tempo, tá? Então, vamos lá, novamente compartilhando aqui com você, para a gente poder caminhar. Aqui a tríade ideal, né, que a gente já tinha comentado no início com você. E aqui, como é que eu posso ser mais produtivo? Então, aqui é para a gente diminuir a urgência e o que é circunstancial. Aqui você tem algumas, né, sugestões, eu vou deixar para você ver essas sugestões depois, né? E você com você mesmo, é assim, como é que eu implemento a tríade do tempo na minha vida, Sônia? Que é para eu poder ter uma melhor gestão do tempo, o que, que eu faço? Então, lá no livro você também vai encontrar essas 5 dicas, né? Identidade, meta, planejamento, organização e execução. É isso que a gente tem que ter em mente, tá? Sequência dessas 5 fases, né? Então, aqui, ó, identidade, meta, planejamento, organização e execução. Vamos lá. Dentro da identidade, o importante é você saber quem é você. Autoconhecimento. Me conta quantas vezes você tem escutado essa palavra nos últimos tempos. Então, assim, quem sou eu? O que, que eu quero? O que, que é importante para mim? Ah, Sônia, eu ainda não sei exatamente o que eu quero. Então, descobre o que, que você não quer para a sua vida. Tá? Então, assim, quando a gente tem dificuldade de identificar o que, que a gente quer, pode ser que indo para o outro lado, que é identificando o que eu não quero, isso me ajuda. Então, autoconhecimento e autogestão. Adianta eu me autoconhecer se eu tiver o quê? Também uma parcela de autogestão. O que que eu vou fazer com isso? Para isso, ó, fundamental você conhecer o seu propósito de vida. 4 perguntas fundamentais.
O que que você ama fazer? O que que você faz bem? O que que te pagam para fazer e o que que o mundo precisa, tá? Então, olha, vamos lá. Eu vou parar aqui rapidamente para a gente poder fazer exato, Ikigai, exatamente isso. Aí, assim, o que que eu amo fazer? Gente, faça uma lista. Com essas 4 perguntas, façam a lista de vocês. O que que eu amo fazer? Aí você escreve tudo, tudo. Fazer bolo, dormir, conversar, bater papo, conduzir reunião, ajudar pessoas, né? O que que você ama fazer? Ama. Tá? Ama fazer. Essa é a primeira lista. A segunda lista é o que que você faz bem. Porque, por exemplo, eu adoro dirigir. Gente, mas eu sou muito barbeira. Eu dirijo muito mal. É uma das coisas que assim, eu faço muito mal. Então, qual foi a decisão que eu tomei? Eu vou poupar a humanidade do meu fraco desempenho, né? E também do risco que eu coloco às pessoas. Então, veja, na hora que você tem lá a sua lista do amo fazer, do lado você tem que ter uma outra do que eu faço bem. Porque se eu amo fazer alguma coisa, mas eu faço mal, eu posso tomar a decisão. Ou eu melhoro, né, me aprimoro, me desenvolvo, ou então falo assim, não, chega, isso aqui não é para mim. Tá? Eu realmente não tenho habilidade para fazer isso. A outra coisa é assim, o que me pagam para fazer? Né? Então, isso é fundamental. O que me pagam para fazer? Na hora que a gente precisa, né, de sustento, na hora que você precisa de sobrevivência, você precisa saber o que te pagam para fazer. Não só, né, nos aspectos, por exemplo, que as pessoas reconhecem a sua competência, né, no nível profissional, as pessoas reconhecem uma competência que você às vezes não percebeu que você tem. Tem gente que faz roteiro de viagem, que é uma coisa fantástica. A minha filha, por exemplo, ela faz um roteiro de viagem que é um negócio de alucinar. É uma competência que ela tem. E se ela quiser, ela pode vender isso. Por quê? Porque tem amigos, conhecidos, que falam assim, olha, eu soube que você foi não sei aonde, tal, que você fez um roteiro. Será que você pode fazer? Eu pago para você fazer isso. Então, assim, você precisa saber que tipo de competência você tem, né? E aqui a nossa colega Juliana também está falando, ó, a roda da vida, sim, a roda da vida pode ajudar sim, Juliana. Então, você precisa saber quais são, né, as suas expertises e quais são as alternativas que você teria também para conseguir o seu sustento, tá? E por último, é o que o mundo precisa. Bom, gente, o que o mundo precisa? Você vai ter que definir o tamanho do seu mundo. O tamanho do seu mundo é você, a sua família, né, as pessoas que você conhece. O tamanho do seu mundo é você, a sua família, as pessoas que você conhece, a comunidade, a cidade, o estado, né, o país, a galáxia. Qual é o tamanho do mundo, né, que você vai considerar, né, para você pensar assim, o que o mundo precisa? Porque a sua atuação, né, é quando você consegue integrar essas 4 coisas, né, como está ali, aí sim acredita-se que a gente encontre a felicidade. Quando eu estou fazendo uma coisa que eu amo fazer, quando eu estou fazendo uma coisa que eu sei fazer, quando é uma coisa que as pessoas estão dispostas até a pagar, né, por aquilo, e é algo que eu sinto que o mundo precisa. Então, isso proporcionaria felicidade, tá? Muito bem. Agora, vamos ver aqui, né? Esse foi o primeiro item. Vamos ver o segundo item, né? Depois aqui, que é a meta. Qual é a meta, né, que você tem? A meta é caminho, tá? E o objetivo é o desejo. Então, veja, o caminho é uma espécie de passo a passo para você chegar no seu objetivo. É uma coisa interessante é que quando a gente faz aquela lista de final de ano, né?
O objetivo, você já percebeu que a gente coloca lá, quero emagrecer, trocar de casa, aquelas coisas que a gente comentou, né? Mas muitas vezes ela muda de um ano para o outro, ou seja, muda não, ela permanece, ela só troca, né, de folha. Porque a gente tem resistência ou a gente não quer essa parte aqui. Por quê? Porque a meta, ela precisa de direção, ela precisa de cuidado, ela precisa de disciplina, ela precisa de acompanhamento. E a gente quer só o resultado e não quer a parte que dá trabalho. Então, por exemplo, acompanhar um processo dá trabalho, acompanhar a ação do outro dá trabalho, acompanhar a implementação de um projeto dá trabalho, mas a gente quer o projeto pronto, a gente quer tudo, né, a tempo e a hora, tá? Por último, né? Por último não, terceiro item é o planejamento, então eu tenho que ter uma previsão, fazendo aqui a leitura de cenários, e eu tenho que ter as alternativas e ajustes, né? Então essa clareza aqui da bússola, né? Ela é fundamental para que eu faça esses ajustes, né? Se eu não tenho essa clareza, vai ficar difícil. Organização, então, assim, como é que eu vejo isso, se eu consigo ter uma ideia linear, né, daquilo que está acontecendo. Então, é aquela questão de, assim, de quantos pratos, né, eu sei que eu posso deixar cair e quais são os que eu não posso deixar cair. E se isso não estiver organizado, não adianta, né? Estabelece conexão entre as pessoas e os recursos, né, para eu construir o meu objetivo. E por último, a execução. Então aqui, olha, a execução acaba sendo a somatória dos 4 itens anteriores. Então você tem lá a identidade, você tem a meta, né? Você tem a organização. Então, na hora que você junta os itens, é que você vai ter um produto final, ou seja, né, você tem mais chances de conseguir aquilo que você pretende, tá? Onde as etapas se unem, aqui uma sugestão para você avaliar, né, a forma como você está gerenciando ou cuidando do seu tempo. E um plano de ação que também ficou uma sugestão nossa aí para você, uma curadoria de conteúdos, né? E aí, como esse material vai ficar disponível para você, agora a gente está aqui disponível para fazer uma leva, digamos assim, de perguntas, né, de participação. Eu estou aqui à disposição de vocês. Pode abrir a sua câmera, pode abrir o seu microfone, participa, né? Fala para mim, eu tentei isso, não deu certo, tentei aquilo, não deu certo, né? Ou então eu estou fazendo isso, está dando resultado. Doutora Sônia, parabéns pela sua palestra, pelo seu bate-papo, foi muito interessante. Agora eu queria, qual seria a melhor dica que a senhora daria para uma pessoa que não sabe gerir bem o seu tempo? Melhor dica para uma pessoa nesse sentido, eu acho que é o autoconhecimento, viu? Porque ela primeiro precisa identificar por quê, né? Onde ela não está conseguindo gerenciar. Né? Se é uma questão pessoal, se é uma questão de valores, né? Não deixa de ser pessoal a questão dos valores. Assim, ela precisa se conhecer, porque em tudo, doutora Débora, tem um ganho. Então, na hora que eu deixo de fazer aquilo, né, eu tenho algum ganho. O ganho pode ser atenção, o ganho pode ser as pessoas ficarem com pena de mim, pode ser a ajuda de outras pessoas, né, nos momentos de crise. Então, tem algumas coisas, né, que a gente precisa. Por isso, eu acredito que a maior dica que a gente pode dar quando alguém percebe que não está conseguindo gerenciar o seu tempo da melhor forma possível, é autoconhecimento. E tempo é vida.
E aí é o seguinte, eu estou pagando com uma unidade que é uma unidade muito preciosa. Não sei se vocês chegaram a assistir um filme, não sei se é um filme ou se é uma série, que as pessoas têm um código de barras, né? E que elas vão gastando as unidades de vida à medida que elas vão fazendo, né, algumas coisas. E eu fico pensando nisso, né? Quer dizer, na hora que a gente, por exemplo, interrompe um processo, né, de formação, um processo de desenvolvimento, um TCC da vida. Você fez tudo, aí não entregou o TCC. Ou então você está quase terminando alguma coisa, mas aquilo fica pela metade. Então, assim, qual o ganho que você tem com isso? Né? Ou assim, o quanto aquilo de fato era importante para você. Então, autoconhecimento. E aí eu preciso saber. Se, por exemplo, eu quero emagrecer, mas todo o caminho que eu tenho que percorrer, que é fazer atividade física, evitar determinados alimentos, ou seja, a parte difícil daquilo que eu não quero fazer. Então, é acomodação. Então, acho que autoconhecimento é a melhor dica. Sábias palavras, doutora Sônia. Muitíssimo obrigada. Acho que isso é uma receita para todos nós. A Shirley falou o filme O Preço do Amanhã. É isso aí. Muito bom o filme também, viu? Alguma proporção no rateio do tempo, Juliana? Sim, sim. A proporção é essa proporção que a gente dá lá, que é a recomendação do Christian, né? Do Christian Barbosa. 70, 20, 10. Só que em situações de risco, em situação de urgência, né? Porque existem coisas que de fato são urgentes e que acabam sendo introduzidas na nossa vida, né? E aí você tem que lidar com aquilo. Então, raras exceções onde você necessariamente vai ter que dar mais foco para a urgência por conta do impacto que vai ter ou na sua vida, ou no negócio, né, ou em alguma coisa que seja o seu propósito. Milagre da Manhã, não conheço, viu, Juliana? Vou anotar aqui para poder colocar na minha lista também. Obrigada pela dica, né? Fica aí a nossa dica. Sônia, eu queria te Oi, fazer uma pergunta também, se eu por puder. favor, por favor. Tem uma ferramenta que eu uso muito, eu gosto de usar, porque eu sinto que, né, você terceiriza a sua gestão do tempo, que é a técnica Pomodoro. Eu Sim, até vi que você indicou aqui um livro sobre a isso, técnica Pomodoro, né? Para quem não conhece, tem até um site na internet, você pode botar no Google Pomodoro, isso. e ele, né, ele dá aquele tempo, 25 minutos de atividade, 5 de intervalo. Eu Sim. queria saber, assim, se tem outras ferramentas tecnológicas que você conheça e que possam ajudar a gente também, assim, a gerir nosso tempo melhor. Existem ferramentas, sim, na própria internet e você e eu, né? Nós temos que pesquisar o que se adequa melhor na nossa gestão do tempo. Então, veja, por exemplo, eu tenho lista de supermercado. Eu já sei, né? Porque hoje tudo é feito com analytics, né, gente? Então, assim, dados. Então, assim, eu já sei quais são as coisas que eu compro. Eu sei, o supermercado sabe, né, também, aquilo que eu mais consumo. E aí já aparece para mim oferta e tal coisa. No trabalho, a gente também precisa ter essa noção. Então, no trabalho, você precisa saber. Então, essa é uma recomendação, tá? Eu ainda não vi essa ferramenta disponível, mas acredito que seja interessante para você. Por exemplo, quanto tempo você sabe que gasta em cada atividade que você faz? Então, quanto tempo, em média, você utiliza para redigir, né, um processo? Quanto tempo, em média, você leva numa primeira consulta, né, de um cliente? Quanto tempo você leva fazendo um acompanhamento de alguma causa? Enfim, é interessante você ter ideia de quanto tempo médio. Por quê? Porque não adianta eu fazer uma programação, lembra? O meu relógio, né? Lembra, tem bússola, relógio e luneta.
Então, não adianta eu fazer uma programação diária e colocar que eu vou levar 10 minutos conversando com a Mayna, se eu sei que quando eu converso com ela, eu levo 1h30. Se eu sei disso, isso ajuda na melhor gestão. Se eu não sei disso, ou se eu não estou considerando, o que, que vai acontecer? Eu vou sobrecarregar, né? Eu vou causar pressão em todos os compromissos que eu tenho na sequência. Então, assim, uma referência que eu considero importante é você listar as suas principais atividades, né, dentro da sua vida profissional e depois dentro da sua vida pessoal também, quais são as principais atividades e quanto tempo você leva. Por exemplo, eu tenho que saber quanto tempo eu levo para fazer um almoço. Por quê? Porque a minha ajudante agora, ela está com Covid, então ela está sem vir aqui há 6 meses. Então, quem tem que fazer o almoço aqui em casa sou eu. Eu tenho que saber quanto tempo eu gasto para fazer um almoço, né? Eu tenho que ter um planejamento semanal. Eu tenho que saber, porque isso tem que caber na minha agenda profissional. Então, olha só. Então, de manhã eu tenho que ter uma rotina. Gente, rotina ajuda, né? Você diz assim, não gosto de rotina. Rotina ajuda. Então, eu já sei quanto tempo eu levo para ler e-mails, né? Quais desses e-mails são os e-mails mais importantes? Quais são os retornos que eu tenho que dar com maior, né, velocidade? Quais que podem esperar? Então, na hora que você tem essa noção, isso te ajuda, né? Agora, várias são as ferramentas, e aí, assim, Mayna, não sei te dizer exatamente se existe alguma com essa versão, digamos assim, né, voltada para a nossa atividade. Então, assim, eu construí a minha no Excel. Então, eu tenho lá uma ideia de quanto tempo eu gasto. E aí, algumas coisas me incomodavam. Por exemplo, se eu levava muito tempo falando com determinado cliente sobre determinado assunto. Assim, por quê? Sou eu que sou pouco objetiva, é o meu cliente que faz muitas perguntas. Como é que eu posso otimizar essa nossa interação? Então, esse tipo de refinamento ajuda muito para que a gente seja mais efetivo na nossa gestão da vida. Tá? Verdade. Obrigada, Sônia, pelas Sônia, palavras. eu queria... Oi. A Bárbara, tudo bom? Queria Oi, aproveitar Bárbara. a sua... Primeiro, parabenizar, estou achando incrível, muito enriquecedor, já estou cheia de anotações para colocar em prática. E essa Obrigada. ideia também de colocar, de listar, né, que eu não fazia, vou começar a fazer, de listar aquilo o tempo que demanda cada atividade, às vezes é importante até para você ver o que está fazendo com que a atividade demore. Então, tipo, eu estou demorando muito tempo para mandar um e-mail porque eu não sei usar bem o Outlook. Poxa, então que tal vou fazer um treinamento, porque é isso, está demandando muito tempo do meu dia. E a gente, acho que otimizar isso, quando a gente identifica, né, o que está tomando muito nosso tempo, a gente consegue ter uma ação mais direcionada. Então, fica uma lição aprendida também com relação a isso e a gente sabe a quem recorrer. Né? A Mayna é presidente do comitê científico, está cheia de pensamentos aí de fazer atividade de treinamento, né, Mayna? Então, eu acho que até para dar essas dicas para a própria Mayna, para o GDH, quando for relacionado ao escritório, para a gente poder também se ajudar nesse momento, né, e a gente crescer junto como organização. Isso. Tem umas coisas, por exemplo, nós tivemos que acelerar o processo, né, de conhecimento dessas ferramentas da internet. Então, no Google Drive, eu aprendi, né, que você tem alguns documentos que você pode fazer edição online com outras pessoas. Então, quando eu estou fazendo um processo criativo, né, de algum tema, algum conteúdo, eu me junto com a Sandra Gentil, que vocês conhecem, que é minha sócia, né? Me junto com Sandra, me junto com o Auro, que é o nosso outro sócio, né? Com outras pessoas também, para a gente construir junto. E aí, assim, no mesmo, imagina o Word, né? E todo mundo escreve ao mesmo tempo. Então, eu escrevo um parágrafo, o outro escreve outro parágrafo, e isso otimiza. Aí você vai falar assim, não fica uma bagunça, Sônia, não fica um caos. No início fica. No início causa desconforto. Por quê? Porque é coisa nova.
né? Então, assim, eu e você, nós estamos precisando, né, descobrir esses refinamentos, né? Porque a gente hoje está em casa, está fazendo a nossa reunião aqui, daqui a pouco tem cachorro latindo, tem criança pedindo, mãe, tá na hora do almoço, tô com fome, né? Vai ter alguém que bate na sua porta e fala assim, olha, da portaria, estão perguntando se você quer, você fala assim, gente, eu tô no meio da reunião. Aí o que que acontece? A gente vai se defendendo. Então, assim, eu comecei a usar placa do lado de fora da porta, né? Eu comecei a deixar o cardápio da semana pronto. Eu comecei a olhar de forma muito mais criteriosa a agenda e a procurar essas ferramentas que a Maina estava comentando, né? Para que a gente pudesse otimizar. Então, é assim, se eu não sabia usar o Google Docs, eu fui, como a Bárbara falou, eu fui pesquisar. Como é que eu uso isso, gente? Né? Então, assim, aqui eu uso a plataforma do Teams, eu uso a plataforma do Zoom, eu uso a plataforma do Hangout. Então, assim, a gente acaba tendo que usar o que está disponível e aí você usa, vê com qual você se identifica, mas você não pode fazer gol contra. O que é gol contra? Se o seu cliente não tem Teams, né, mas ele só usa o Hangout, a gente tem que aprender Hangout. Né? Se ele só usa Teams e não usa Zoom, a gente vai ter que usar Teams com ele. Então, essa flexibilidade, né, ela exigiu de nós o quê? Uma espécie de leque, um ampliar de leque de alternativa. Então, para eu gerenciar bem a minha vida, hoje, eu tive que ampliar esse leque. Nessa ampliação, eu tive que fazer o que a gente chama de curadoria de conteúdo. Né? Para quem vai a minha atenção? Para quem vai o meu tempo? Tem uma amiga minha que ela fala o seguinte: se você não toma conta do seu tempo, outra pessoa está fazendo isso para você. Então, eu acho que isso é grave, porque se tempo é vida, tem outra pessoa tomando conta da minha vida. E podem ser várias pessoas. Né? Se eu não tomo cuidado, eu estou delegando isso para outras pessoas. O Lúcio está dando para a gente aqui ferramenta de time tracking. Que legal, Lúcio. Obrigada, viu? Eu vou olhar aqui com carinho isso, né? Porque gente, é sempre uma troca. A gente sempre aprende junto, tá? Muito. O que mais, pessoal? Estou aqui à disposição. Bárbara, não sei se eu te respondi, se eu ajudei, se confundi. Fica à vontade. Bom dia. Eu posso fazer uma pergunta também? Deve, Gislene. Estou aqui à sua disposição. Tudo bom? Tudo ótimo. Uma coisa que me inquietou muito no vídeo do Homem-Aranha. Sim. E que, assim, nós vemos no nosso dia a dia e, às vezes, a gestão do tempo, ela, pelo menos comigo, eu sinto uma certa dificuldade. É você verificar quando você tem um foco de uma atividade principal para ser concluída, Sim. mas que existem atividades intermediárias que elas surgem no meio do processo e que elas têm que ser cumpridas e que elas têm que ser efetivamente cumpridas também. Verdade. Então, a minha dúvida e até eu pedi uma dica de como é que a gente consegue ser eficiente, porque eu acho que cumprir, você às vezes consegue cumprir, agora cumprir com eficiência ambas as atividades, tanto a atividade principal, não perder o foco do que você se dispôs a fazer a longo prazo. Sim. E tendo que dar o feedback, tendo que dar esse cumprimento também nessas atividades intermediárias que surjam no decorrer do processo, sabe? Como ser eficiente? Como conseguir gerir o tempo para ser eficiente? E não deixar a desejar, pelo menos assim, de uma forma muito grave, de uma forma muito latente em ambas as atividades. Certo. Eu acho que uma das coisas que pode nos ajudar, Gislene, é assim, no âmbito profissional, a gente ter um alinhamento do que é a prioridade naquele momento da minha área ou da minha organização. Né? Então,
essa direção, né? Eu acho assim que a gente precisa ter relação de confiança para virar e falar assim, olha, caiu de paraquedas isso e isso dentro do nosso planejamento. Então, aqui é a atividade fim, que era considerada prioridade, e agora a gente tem essa atividade que é urgente. Então, a gente precisa alinhar, né, com quem está próximo a nós para a gente tomar essa decisão. Geralmente, as nossas decisões elas são tomadas com base nos nossos valores, né? E aqui existe a questão do valor pessoal e existe a questão do valor que a empresa tem. Quais são os principais valores, né, que a Rocha Marinho tem? Então, você vai considerar esses dois na tomada de decisão. Então, veja, aí isso ajuda e muitas vezes a escolha pode ser que você tenha que adiar de fato alguma coisa e que não tenha o resultado que você gostaria, por conta do foco principal ou do impacto, né, de alguma coisa ser tão grande que acabou deixando aquilo que inicialmente era uma coisa necessária, ficou para trás. Tá? Então, veja, aqui no meu cotidiano, eu costumo sempre ter alguém, a gente costuma se revezar, né, dentro da nossa empresa, da Ronda e Gentil. Então, eu costumo ter um backup. Né? Então, eu sou backup dos meus sócios, eles são meus backups também, porque se der algum problema, a gente precisa ter alguém para substituir. Então, essa é uma forma, é uma alternativa para você procurar gerenciar. Então, a gente vai adequando, né? Vai refinando, mas em algum momento, dependendo do que estiver acontecendo, alguma coisa de fato pode ter que deixar de ser feita. Eu fui clara aqui? Tá? Porque assim é importante, né, a gente saber isso, né? Se você tinha alguma coisa para entregar, não tem outra pessoa e daí entram, olha como os conceitos se conversam. Entra uma coisa importante que é o seguinte: se só eu sei fazer uma coisa na minha área, tá errado, vai dar problema. Então eu preciso necessariamente ter alguém que possa me substituir. Por quê? Porque aquela história, né? Minha avó falava, dor de barriga não dá numa pessoa só, né? A coisa pode acontecer. Como é que tem aquela lei aí que o pão da manteiga cai sempre para baixo, né? Lei de Murphy, né? Então, assim, coisas podem acontecer e que podem, de fato, atrapalhar bastante. Eu e você, como profissionais, como executivos e tal, o que a gente faz? A gente procura ter uma espécie de uma roda de proteção, que são as nossas táticas, as nossas estratégias, para evitar que coisas graves, né, coloquem em risco, né, o negócio. Então, a gente procura fazer isso, tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto profissional. Né? Então, a gente procura fazer para dar esse equilibrado. E aí, Gislene, ajudei, confundi, perturbei, como é que foi isso? Não, ajudou sim. Obrigada. Só um adendo, viu? Adorei a placa na porta. Vou começar a aderir. Ajuda! Vou começar a aderir, porque quando você trabalha no quarto, acaba querendo ou não atrapalhando. Eu tive que desenvolver a inteligência emocional e a comunicação não violenta, viu? Porque comecei, né? Como eu estava ficando irritada, aí eu coloquei um não entre desse tamanho. Aí eu percebi que eu fui um pouco agressiva, né? Aí eu coloquei por favor, não entre. E aí eu coloquei um horário, né? Que foi uma coisa mais diplomática, né? Assim e tal. E eu percebi que surtiu um efeito, porque acho que depois do não entre desse tamanho, as pessoas ficaram meio que com um bico, né? Aqui em casa, né? Tipo, puxa vida, né? Então a gente também vai se ajustando, né? Mas fazer o acordo de funcionamento para que as pessoas saibam o que está acontecendo ajuda bastante. Pensa tal, mais alguma coisa. O Trello, aqui o Anderson está falando. Olha, obrigada, Anderson. O Trello, joia. Concordo com você. Foi compartilhar a maior dificuldade nesse novo modelo de vida que estamos vivendo é saber gerir urgências que nos importam, que nos impõem. Isso,
né? É de fato, acontece sim. Sônia. Oi! Sônia, bom dia. Bom dia. Oi. Odinésio. Só falar aqui, Oi, Odinésio, Maina. bem rapidinho. Então, gente, só lembrando que a gente vai encerrando agora com esse último pergunta e comentário aqui do Odinésio. E, né, vocês podem continuar deixando os comentários aqui no chat, que a Sônia vai continuar vendo. Mas Sim. aí a gente encerra depois agora do comentário do Odi. Ok. Sônia, Oi. só uma dúvida rapidinho. O WhatsApp ele virou uma ferramenta de trabalho, né? Como que a gente pode gerir o WhatsApp? Porque antes, no escritório, nós tínhamos o e-mail como uma das principais ferramentas e hoje nós temos o e-mail e o WhatsApp. E às vezes, por exemplo, eu posso estar conversando com a Maina, logo estou online, mas não estou respondendo a Sônia. Então, como que eu posso estar fazendo isso de uma forma eficaz? Porque ao mesmo tempo que eu estou respondendo a Maina para fazer determinada atividade, eu posso estar fazendo uma outra atividade também, entendeu? Como que a gente pode melhorar isso? E como passar também isso para as pessoas, né? Para que as pessoas possam começar a entender. Esse é uma grande questão, viu, hoje? A gente conquistar as pessoas, né? Explicando, falar, olha, quando eu estou em reunião, eu não posso olhar o WhatsApp, né? Quando eu estou, por exemplo, eu estou aqui com você, você imagina, né? Se a gente está conversando e eu estou aqui olhando, mas eu estou prestando atenção, tá? Então, não dá. Não dá, né? Então, assim, se eu estou em reunião e aí eu não posso olhar o WhatsApp. A gente precisa compartilhar isso com as pessoas. E a outra coisa que ajuda também é, por exemplo, eu saí de vários grupos. Eu tinha muito grupo, muito. E aí eu tive que fazer assim, da onde que eu vou sair? Eu tenho que sair de alguns, porque não adianta, né? E aí, assim, tem o grupo da família. E aí eu comecei a fazer uma coisa assim, né? Eu coloquei, não tem uma opção lá que você assim para não colocar notificação durante um ano, né? Porque no grupo da família, gente, era assim, bom dia, boa tarde, boa noite, foto do cachorro, né? Eu adoro cachorro, eu tenho cachorro também. Foto com cachorro, receita, olha o prato que eu fiz, não sei o quê. Meu, e aí assim não dava, porque aí começava aquele monte de notificação e eu não conseguia dar conta, né? Queria ler, aí entra no circunstancial, né? São coisas que você gosta de fazer. Né? Você gostaria de fazer, mas que consomem seu tempo. Então, eu falei para a família, eu falei, pessoal, olha, agora como está tudo muito virtual, eu não vou participar tanto quanto eu participava desse grupo, então eu coloquei aqui que eu não vou querer mais as notificações. No caso do trabalho, então assim, tem alguns grupos que eu procuro, à medida que eu tenho espaço, que eu tenho intervalos, eu vou responder. Mas a gente volta para aquela questão da relação de confiança. Se eu não respondi, foi porque eu não tive condição. E aí, se você tem relação de confiança estabelecida comigo, você sabe que assim que eu puder, eu vou retornar para você. Então, isso é básico, né? A nossa relação de confiança com as pessoas. A gente precisa ter isso. Então, se alguém vira para mim e fala assim, Sônia, o Odd, eu mandei 3 mensagens para ele, 4 e-mails, fiz 8 ligações e ele não retornou. Aí a pessoa comenta isso comigo, eu viro para a pessoa e vou falar o quê? Odd? Eu vou falar assim, olha, provavelmente ele está ocupado. Eu não vou virar para essa pessoa e falar assim, você sabe que ele faz isso comigo também? Olha, é uma coisa impressionante. Ele não responde. Então, assim, se existe relação de confiança, né, entre os profissionais, a gente precisa se auxiliar. Em algum momento, se eu achar que demorou muito, eu tenho que conversar direto com você. Eu tenho que falar assim, escuta, eu estou preocupada, né? Eu tenho uma coisa para entregar, o prazo está vencendo, eu preciso da sua ajuda. Se eu não uso aquele urgente em todos os meus e-mails, você também vai perceber que você pode confiar quando eu digo para você que o prazo de fato está se esgotando. Né? Então, estamos aprendendo a conviver com essas situações, né? O dito novo normal.
né? E esse tipo de apoio, de ajuda, né, para a gente aprender junto é fundamental. Perfeito. Muito obrigado. Nada, imagina. Sônia, então, Oi. vou deixar aqui meu muitíssimo obrigado. Estou falando por mim, pelos meus colegas. É muito necessário a gente ouvir o que você tinha para falar e a gente aplicar isso realmente no nosso dia a dia. Já teve pessoas que vieram aqui falar comigo no WhatsApp, eu precisava ouvir isso. Eu precisava realmente tirar um pouco do meu tempo para me dedicar a esse momento. Então, assim, foi muito rico ter você aqui. Tanto é que está todo mundo aqui até o final te acompanhando. E né, acho que todo mundo sabe como o tempo está corrido ultimamente. Então, isso demonstra que realmente foi muito bom ter você aqui. Eu queria deixar nosso muito obrigado, que você possa retornar outras vezes, né, para continuar a nos passar seu conhecimento. Tá bom? joia. Gente, eu que agradeço o convite, né? Muito obrigada pela oportunidade. Um excelente dia para vocês, né? E uma excelente gestão da vida, né? Para todos nós, né? Obrigada, gente. Obrigada, Sônia. Tchau.